Vamos ler a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 8. Vamos ler 2 versículos, irmãos, versículo 13 e versículo 14. Diz a palavra do Senhor. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós pedimos a sua graça, que nós cantamos agora, que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor, para que nós possamos compreender o que o mesmo Espírito Santo escreveu para o nosso bem, para a nossa edificação. E que abras a nossa compreensão, não somente abra a nossa compreensão, mas também o nosso coração, para recebermos com fé, com amor, com gratidão, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos fortaleça na sua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, na semana passada, domingo passado, nós fizemos aqui na nossa exposição do versículo 9 ao versículo 12, falei para vocês de Antíoco Epifânio, que na verdade o propósito aqui deste capítulo é apresentar Antíoco Epifânio. Claro que aqui vocês não vão encontrar este nome, né, Antíoco Epifânio. Nós dizemos que se refere a Antíoco Epifânio porque nós já estamos vivendo aqui no século 21, 2025, então milhares de anos depois, né? E nós fazemos um retrospecto. Então Daniel viveu antes, nós vivemos depois, e aí nós juntamos as informações pelos dados aqui da profecia e que se combinam perfeitamente com a história desses reis do passado que nós vimos. Nós vimos primeiro o próprio Ciro, do Império Medo-Persa, que era o carneiro. Depois nós vimos que esse carneiro foi vencido pelo bode e pelo chifre do bode, que é Alexandre o Grande. E aí nós vimos que Alexandre o Grande, o chifre, ele é quebrado na sua maior força, que é a morte de Alexandre o Grande na sua juventude, na sua força, vindo então, nascendo 4 chifres desse único chifre quebrado, que são os 4 generais que assumiram o Império Grego com a morte de Alexandre, mas que de um desses chifres, que na verdade é o Império Seleucida, surge exatamente um chifre pequeno, que é o Antíoco Epifânio. Então, o Antíoco Epifânio, ele é aquele que a palavra de Deus ela quer destacar aqui, porque ela quer mostrar para nós ele como um homem terrível, como um homem perseguidor. E é bem importante também nós notarmos que em cada momento aqui, esses reis são orgulhosos, são poderosos, mas é Antíoco Epifânio, é o chifre pequeno que se volta contra o céu, como nós estudamos aqui semana passada. Ou seja, de todos os reis aqui, arrogantes e guerreiros, e que lutam uns contra os outros, só de Antíoco Epifânio fala que ele, na verdade, estava lutando contra o céu. Nós vimos aqui por qual motivo a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso porque, na verdade, ele estava lutando contra o povo de Deus e contra o culto ao Senhor. Então, este homem perverso, esse rei, ele fez isso aqui que nós vimos do versículo 9 ao versículo 12, na semana passada, que eu convido vocês de novo a olharem comigo. A palavra de Deus diz aqui: de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Esse chifre pequeno, que a Bíblia está destacando aqui, provavelmente mostrando a insignificância dele, apesar de todo o orgulho, só esse chifre é pequeno, os outros não são pequenos, né? Então,
ele tão poderoso se tornou, arrogante, começou a estender o seu poder a várias partes, mas especialmente para a terra formosa, que era a terra prometida. E ele então se engrandeceu contra o exército do céu, que é o povo de Deus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra, que são os líderes do povo de Deus, que ele derrubou, que ele venceu. E ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército. A palavra de Deus destaca isso aqui, que é o próprio Deus. E como ele fez isso? Claro que ele não fez isso diretamente contra Deus, porque quem é que pode lutar contra Deus? Mas contra as instituições do Senhor, contra o culto, contra o sacrifício contínuo, que nós vimos semana passada, que ele proibiu aqueles sacrifícios diários, que tinham sacrifício de manhã, sacrifício à tarde, e ele proibiu esses sacrifícios. E sobre o santuário, ele lançou por terra, porque a história mostra que ele fez um sacrifício de porco no altar do Senhor. E ele dedicou ali o altar de Deus e o templo de Deus ao deus Zeus. Então ele profanou o templo. E ele perseguiu o povo de Deus, e ele matou o povo de Deus. E foram tempos muito difíceis para os judeus naquele momento, irmãos. Então, diz a palavra de Deus no versículo 12, que um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Mas tudo isso aconteceu por causa das transgressões, ou seja, porque, como nós falamos semana passada, os próprios judeus e o próprio povo de Israel, de Jerusalém, desprezaram, iriam desprezar, como tinham feito antes de serem levados para a Babilônia, e que Deus tirou o culto deles. Novamente, Deus está profetizando aqui que o povo iria desprezar de novo o culto séculos depois. Então, por desprezo ao culto, o culto seria tirado deles, o sacrifício e todas as coisas, por causa da transgressão do próprio povo de Deus. Então, esse homem prosperaria, esse homem lançaria a verdade por terra, ele é cheio de engano, e esse homem, então, realmente conseguiria sucesso neste seu terrível propósito de lutar contra o povo de Deus e de lutar contra o nome do próprio Deus, contra o culto instituído do Senhor. Então, quando as pessoas olhavam para aquilo ali, irmãos, quem era crente, quem amava o Senhor, olhava aquilo ali e dizia assim: até quando? Até quando? Essa era a pergunta que logo se apresentaria para todas as pessoas: Senhor, até quando continuará desse jeito? Será que o povo de Deus foi vencido? Será que a igreja vai ser finalmente exterminada? Será que o povo da aliança, o povo ali que o Senhor chamou através de Abraão, vai ser vencido pelos gregos e vai acabar? Não existe mais esperança? Então, meus irmãos, será que o nosso pecado, talvez as pessoas perguntassem, nós que abandonamos a Ti, abandonamos o culto, e o Senhor tirou o nosso culto, o Senhor tirou o culto de nós, tirou o templo, tirou os sacrifícios, e nós estamos aqui desolados, nós estamos angustiados. Será, Senhor, que não tem mais jeito? Será que não haverá perdão? Será que não haverá graça? Será que não haverá misericórdia? Será que tudo está perdido? Vocês percebem, irmãos? O texto ele está conduzindo-nos exatamente para essa grande pergunta. Será que Antíoco Epifânio é o vencedor? E aquele que está por trás de Antíoco Epifânio, que é o próprio maligno, segundo as Escrituras, nós sabemos, apesar que a Bíblia não fala aqui no maligno, mas nós sabemos quem está por trás das perseguições e de todo o engano no mundo, aquele que é o pai da mentira. Será que ele finalmente venceu o povo de Deus? Ora, meus irmãos, nós sabemos que não. Nós estamos aqui séculos depois, milhares de anos depois, testemunhando, dizendo não, porque séculos depois Jesus Cristo veio. E nós estamos aqui para testemunhar e para dizer: o povo de Deus não foi vencido. Deus, apesar de todos os pecados do seu próprio povo, apesar das perseguições dos povos, dos inimigos contra o povo de Deus, o Senhor estabeleceu o propósito eterno de ter o seu reino e de ter a sua igreja, e essa igreja vencerá. Essa igreja ela irá ter a vitória final. Esse texto nos chama imediatamente, então, irmãos, para nós aplicarmos a nossa vida hoje, porque sempre a igreja estará em risco. Quando nós olhamos para todos os lados, irmãos, eu não sei o que vocês sentem, mas com toda sinceridade, um testemunho aqui
eu lhes dou, que quando eu olho para todos os lados e olho para o que acontece neste mundo, e nós observamos o império da maldade, do erro, da corrupção, do pecado, nós observamos as guerras, como nós estamos agora experimentando no mundo, quando nós observamos a guerra interna no nosso país, as pessoas se odiando, nós observamos então as questões internacionais, as questões atuais. Se os irmãos têm acompanhado os noticiários, vocês sabem o que está acontecendo, a questão Brasil, Estados Unidos, tudo isso que está ocorrendo agora. Quando nós observamos, irmãos, nós observamos a situação da igreja cristã no Brasil. Quando nós observamos o santo nome de Cristo sendo associado com coisas tão terríveis, tão anti-evangelho, tão contra Deus, com coisas que não têm nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, o santo nome de Deus sendo associado com isso. E a vergonha dos evangélicos brasileiros é grande em todo o Brasil. Quando nós observamos tudo isso, quando nós observamos a maldade externa, nós observamos os pecados da igreja, nós dizemos, até quando? Nós dizemos, irmãos, será que Satanás está vencendo? Será que os nossos pecados estão vencendo? Será que não existe esperança? Será que finalmente, irmãos, o reino de Deus e o reino de Cristo vão sucumbir diante de tanta maldade, tanto pecado que existe nesse mundo? E aí vem o Apocalipse. Porque Daniel é importantíssimo, nós notamos que Daniel é uma espécie de Apocalipse do Antigo Testamento. E Daniel, ele quer mostrar o tempo todo para o povo de Deus, olha, as coisas vão ficar difíceis. O pecado vai se alastrar, o próprio povo de Deus vai pecar. A perseguição virá, mas virá também o reino de Deus. Lembra da visão que Deus deu para Nabucodonosor, daquela grande estátua que tinha o pé de barro e que foi derribada? Eram as estátuas do reino de Deus, mas que uma mão cortou a rocha. Aliás, a rocha foi cortada sem mãos, e essa rocha derrubou a estátua de barro, e ela cresceu, e ela dominou toda a terra, porque viria o rei Jesus Cristo. O Daniel está dizendo, povo de Deus, povo de Israel, crente do Antigo Testamento, não desanimem, porque aconteça o que acontecer, o Senhor trará o seu reino. E a mesma coisa hoje, irmãos. Se nós somos sensíveis e nós observamos os pecados da igreja, e nós observamos os pecados da sociedade, se nós observamos tudo isso acontecendo, e no entanto nós olhamos para o Apocalipse, olhamos para o próprio Daniel, para a mensagem de Daniel, e para o Apocalipse, nós também podemos dizer, não está nada perdido. Até quando? Podemos perguntar, mas esse período tem um prazo. O que esses dois versículos maravilhosos que temos diante de nós hoje à noite, irmãos, o 13 e o 14, vem dizer para nós, é que a maldade tem um prazo, que o pecado tem um prazo, que a perseguição tem um prazo, que o próprio pecado da igreja tem um prazo, mas que finalmente o reino de Deus vencerá. Cristo vencerá. O povo de Deus vai vencer porque Deus vencerá por causa da sua maravilhosa graça que nós cantamos nesse hino belíssimo. A maravilhosa graça de Deus não depende de nós, não depende se nós somos perfeitos, porque ninguém é perfeito, não depende da pureza absoluta da igreja, não depende de que todas as situações sejam favoráveis à igreja, não depende nada disso. Depende tão somente da graça de Deus, da soberana graça de Deus, porque Deus está conduzindo o seu plano para a consumação de todas as coisas, que está lá em Apocalipse 21, quando o Senhor vem tabernacular com o seu povo, e sendo Deus deles, e ele sendo o povo de Deus. Isso vai acontecer sem dúvida. Então, meus irmãos, quero meditar nesse texto com vocês, nesses dois grandes versículos, nesse sentido, que na verdade o propósito desses versículos, a consumação aqui de toda essa história é dizer para Daniel, e através de Daniel todo o povo do Antigo Testamento, todos aqueles exilados e os povos e as gerações de Israel que viveriam depois disso, dizer assim, não percam a esperança, consolem-se na promessa. E a mesma mensagem é dada a nós hoje. Vamos olhar então o texto. Nós temos aqui, irmãos, nesses dois versículos,
a, a conversa, primeira conversa de anjos, coisa mais maravilhosa que tem aqui. Os anjos estão conversando, né? Mas essa conversa de anjos, na verdade, apesar de que os próprios anjos estão muitíssimo interessados em tudo isso, mas os anjos estão conversando para Daniel ouvir, porque Daniel precisa saber disso. E para que ele contasse para nós, para que nós soubéssemos disso. E finalmente, irmãos, essa pergunta dos anjos, que é até quando, e que o outro anjo dá a resposta, um anjo pergunta, o outro dá a resposta, para que Daniel ouvisse, é para definir que existe um prazo. Deus tem uma agenda. Deus, ele estabeleceu cada dia, tem um propósito para cada dia, e Deus tem pontos históricos em que ele vai cumprindo o seu plano de redenção para a vinda do seu rei. E nesse caso aqui da antiguidade, do tempo de Antíoco Epifânio, que ainda viria, e de que ele profanou o templo, o ponto histórico aqui definido é a purificação do templo. Nós fomos observar, o versículo 14 diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, a grande questão aqui que foi a profanação do santuário, a profanação do templo, que Antíoco Epifânio fez. Mas esse santuário seria purificado. Então, nós temos três coisas aqui no texto. Primeiro, a pergunta dos anjos. Segundo, a grande questão de que essa pergunta e essa resposta está sendo dada a Daniel, para que Daniel comunicasse a nós. Deus quer que nós ouçamos isso. E a terceira coisa é exatamente o prazo que Deus está estabelecendo aqui para a purificação do templo. Essas três coisas eu quero meditar com vocês hoje. Vamos olhar então o versículo 13, irmãos. Acompanhem comigo. O versículo 13 diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, e ele disse: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então, nós observamos que Daniel está lá olhando todas aquelas coisas, ele vê o carneiro, ele vê o bode, ele vê o chifre sendo quebrado, aí ele vê o chifre pequeno aparecendo, ele vê tudo isso, aí ele vê também que o templo foi profanado, ele está vendo todas as coisas na visão. Ele viu, então, como nós vimos a semana passada, essas coisas, e o anjo pergunta sobre essas coisas. A pergunta do anjo aqui é: e aí, até quando isso? Isso é terrível. Existe aqui, irmãos, a transgressão assoladora. Que transgressão assoladora é essa? A transgressão assoladora é a transgressão do Eutico Epifânio, ou seja, é a transgressão, Antíoco Epifânio, é a transgressão dele em que ele assolou o povo de Deus. Ele deixou todo mundo desolado. A rebelião dele, o pecado dele tirou o que de mais importante existia para o povo de Deus, que era o templo, que era o culto. Tudo estava centralizado ali, a adoração a Deus. Então, toda a identidade do povo de Deus estava para o templo, porque simbolizava a presença de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a aliança de Deus. Você lembra do tabernáculo? Deus ali tabernaculando, a presença de Deus com o povo dele. Então, de repente, aquilo foi tirado. Então, é como tirar a identidade do povo, o sentido de existência do povo. O povo não tinha mais o seu templo, não tinha mais o grande símbolo da aliança e das promessas de Deus. E houve, então, uma desolação, houve um desânimo muito grande, houve as pessoas estavam assustadas, perturbadas. Então a pergunta do anjo é: até quando vai essa rebelião de Antíoco Epifânio? Até quando vai essa desolação que ele está
realizando ali em Israel. E ele descreve isso, irmão, exatamente com aquilo que nós já estudamos aqui nos versículos passados. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Até quando esse sacrifício será tirado do povo de Deus? Até quando será proibido o sacrifício? Até quando, mais adiante, já falei da transgressão assoladora, ele diz, até quando serão entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Porque era isso que ele estava fazendo. O santuário estava na mão de um maligno, de um homem ímpio, acho que eu falei semana passada, daquele que até alguns teólogos vão dizer assim, que ele é como um tipo do próprio anticristo que vai aparecer no final da história, um homem especialmente oposto a Deus, que odeia tanto a Deus. Então, até quando ele vai estar pisando o céu, pisando o templo de Deus, pisando o santuário, pisando o exército de Deus, o exército do céu? Qual é o exército do céu? O povo de Israel, o povo judeu, o povo da aliança do Antigo Testamento, e colocando no nosso tempo hoje, a igreja de Jesus Cristo, que é composta de judeus e gentios, de todos os povos. Até quando o Antíoco Epifânio ia ficar pisando neles, e pisando no céu, e profanando o templo? Isso aqui mostra que isso é terrível, irmãos, é uma grande afronta a Deus. Deus estava sendo afrontado ali. Aquilo era muito desolador. E o até quando mostra, evidentemente, que isso tinha um prazo. Mas, irmãos, o texto fala, Daniel está vendo as coisas ali, está observando tudo isso, mas Daniel, ele narra para nós que ele ouviu um santo que falava. Tinha um santo, são dois santos aqui. Santos é a linguagem, evidentemente, profética para os anjos do Senhor, que a palavra de Deus diz, inclusive, que tudo foi trazido através dos anjos, né? Então nós temos aqui, irmãos, um santo falando e o outro santo, conforme vocês podem observar no versículo 13, o versículo 13 diz, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Ou seja, tinha um santo falando e o outro de repente começou a falar com ele e eles estavam, na verdade, conversando. Os anjos do Senhor estavam conversando diante de Daniel e Daniel ficou ouvindo aquilo. E qual era o assunto da conversa deles? Olha que coisa impressionante. O assunto da conversa dos anjos celestiais, daqueles que estão diante de Deus o tempo todo, era o que estava acontecendo na terra, meus irmãos. Era o que estava acontecendo com o povo de Deus na terra. Eles estavam dialogando, eles estavam conversando sobre o que estava acontecendo com o povo de Deus aqui embaixo, aqui na terra. Vocês lembram, na exposição do capítulo 7, eu fiz até uma ilustração e usei bastante isso, de um andar de cima e um andar de baixo. Que Daniel, ele viu andar de cima e andar de baixo na profecia do capítulo 7. Ele via o trono de Deus, mas ele via também os 4 animais aqui na terra. Pois bem, aqueles que estão diante do trono de Deus, aqueles que estão diante do Senhor, aqueles que estão no céu, na glória, aqueles que estão no andar de cima, eles estão conversando sobre o andar de baixo. Por que eles estão conversando sobre o andar de baixo? Porque Deus está atuando no andar de baixo. Porque a atuação de Deus diz respeito ao povo dele, ao templo dele, ao sacrifício que ele instituiu no Antigo Testamento. Então, na verdade, os anjos não estão meramente olhando para algumas obras humanas e se interessando meramente pelas obras humanas, mas, na verdade, eles estão observando e conversando sobre as obras de Deus entre os homens. O grande interesse dos anjos é esse. É a obra de Deus que Deus está realizando entre os homens. O que Deus está operando entre os homens é a agenda de Deus. É o grande plano soberano de Deus. Então eles estão perguntando até quando isso vai acontecer? Até quando o templo estará sendo profanado, os sacrifícios proibidos, o povo de Deus sendo morto? Até quando a igreja de Deus, de Cristo aqui na terra estará sendo perseguida e morta? Até quando? Eles pensam nisso, eles conversam sobre isso, eles meditam sobre isso, eles aprendem sobre isso, eles querem entender isso. Por quê, irmãos?
Eu estou falando de anjos, irmãos, eu não estou falando de nós aqui, seres humanos, que somos pecadores, que estamos sendo redimidos. Eu estou falando dos santos anjos do Senhor, que estão olhando para a igreja. Por que eles estão fazendo isso, irmãos? Vamos olhar um texto lá no Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. E eu vou chamar a atenção só de um versículo aqui para vocês, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pedro, ele está falando exatamente dos profetas do Antigo Testamento. E ele está falando também, inclui-se aqui o próprio Daniel, claro. E veja o que ele diz. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 10. No versículo 10 diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Entre esses está quem? Daniel. Daniel era um profeta também. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Pedro está falando aqui que os profetas, eles não entendiam tudo. Eles ficavam observando. É como Daniel. Nós estamos estudando Daniel, nós observamos que Daniel fica ali. Senhor, o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? O que significa essa visão do bode, do carneiro? Então, o que Pedro está dizendo é que eles ficavam inquirindo, eles ficavam querendo entender. Deus ia revelando para eles as coisas. Então, no versículo 11 diz, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Porque, acima de tudo, essas profecias estavam apontando para Jesus Cristo. Esse era o grande alvo da profecia. Todas elas, inclusive Daniel. Então, o texto continua, Pedro continua dizendo assim, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então os profetas entendiam que a vinda de Jesus e que toda a consumação, a nova aliança, que eles estavam lá na antiga aliança, que era promessa, mas a consumação da antiga aliança seria na nova aliança quando Jesus viesse. Eles sabiam que eles não iam ver isso. Eles sabiam, porém, e eles estavam sendo salvos pelo mesmo Jesus, esperando o Jesus que viria, mas eles mesmo não viriam o Jesus. Mas eles estavam falando de um tempo nosso, irmãos, da igreja de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Da igreja que agora pode dizer, Jesus já veio e nós somos o povo dele. Então os profetas, eles estavam falando do Evangelho. Eles estavam falando do Evangelho que foi anunciado pelos que pregaram agora. Pedro está falando agora do tempo dele. Ele fala primeiro dos profetas e ele fala agora do tempo dele. E ele diz que o Espírito Santo, eu vou ler de novo aqui, estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Quem são esses? Os apóstolos. Então ele está dizendo aqui, veja, os apóstolos estão falando de coisas que já foram prometidas pelos profetas. Então o Espírito Santo ungiu os profetas e o Espírito Santo ungiu os apóstolos, de maneira que agora a igreja dos nossos dias, desde os dias de Pedro e também dos nossos dias, ouviu agora, compreende muito melhor do que os profetas, porque agora já está tudo pronto. É como uma casa que vai sendo construída e que você não tem bem ideia de como ela vai ser. Você tem um projeto e tudo, mas quando ela está pronta é que você sabe como ela é mesmo. Então agora está tudo pronto. Então agora nós podemos discernir com muito maior clareza a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí Pedro para aí? Pedro não para aí. Eu vou ler de novo do meio até o final agora. Ele diz assim, estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram
o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Percebe? Ele está falando aqui o que nós estamos vendo lá em Daniel 8. Ele está falando que os anjos, eles não estão desatentos a essa grande e gloriosa obra. Na verdade, a palavra de Deus diz que eles participam dessa obra, eles são anjos do Senhor que vão aparecer por todo o Antigo e Novo Testamento. Mas o que eu quero observar, o ponto aqui, irmãos, é que eles não estão indiferentes. Eles estudam, eles pesquisam, eles inquirem, eles observam, eles estão bem atentos, como está aqui na nossa introdução, desejam bem atentar ao que Deus está fazendo aqui na terra, na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Eles estão olhando desde Adão, desde a queda, desde Sete, desde aquela família piedosa, desde Noé, desde Abraão. Eles estão estudando, eles estão observando, Deus está fazendo, eles estão participando, eles são enviados e eles estão meditando, pesquisando. Por quê, irmãos? Porque João 3,16, Deus amou essa humanidade caída de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque é nessa história da redenção que vai aparecer de forma mais clara, mais magnífica, mais gloriosa, o amor, a graça, a misericórdia, o poder, a soberania do Deus vivo. Vocês lembram que o apóstolo Paulo diz do Evangelho? O Evangelho é o quê, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os anjos, a faculdade dos anjos, o curso superior dos anjos, a graduação angélica, digamos assim, é estudar a história da redenção. Porque eles amam a Deus. E porque eles querem ver o que Deus está fazendo. E eles amam a igreja de Deus. E eles ficam felizes em estudar. O prazer deles é esse. Porque eles observam ali facetas desse Deus glorioso. Eles observam ali os atributos divinos na prática, na história, o amor, a graça, a ação de Deus, porque Deus se revela nas suas obras, porque Deus se revela na criação, porque Deus se revela na providência, mas Deus se revela sumamente na redenção. E eles estão estudando isso, eles estão observando isso, porque eles observam ali, meus irmãos, a glória de Deus. É por isso que os anjos, eles estão aparecendo aqui nessa visão para Daniel, perguntando, até quando? Até quando Antíoco Epifânio vai pisar no povo de Deus e vai profanar o santo templo de Deus? E os anjos continuam observando a igreja, no Brasil, em todo lugar, porque eles amam a Deus e porque eles sabem que ali a glória de Deus há de se manifestar. Eles estão esperando a consumação de todas as coisas. Se os anjos que estão fazendo isso, se os anjos que veem a face de Deus o tempo todo fazem isso, estão na glória, estão no céu, como nós vamos ser indiferentes a isso? Vocês percebem onde eu quero chegar, irmãos? Se os anjos se interessam por isso, como nós, que somos os abençoados, que somos os redimidos, que somos os salvos, que somos os objetos dessa obra, dessa graça, dessa maravilhosa graça, vamos ficar indiferentes e vamos dizer assim, eu estou mais interessado nas coisas triviais, bobas, tolas deste mundo passageiro e não vamos inquirir, e não vamos estudar, e não vamos meditar, e não vamos querer saber mais do Evangelho e da grande obra da salvação e da redenção. Não tem sentido isso. Nós precisamos aprender com os anjos. Esse é um chamado para uma investigação daquilo que é mais glorioso, da obra de Deus mais gloriosa.
que é a redenção, meus queridos irmãos. É por isso que nós estamos aqui todo domingo falando disso. Nós estamos aqui todo domingo examinando as Escrituras. Nós estamos todo domingo meditando nas profecias de Daniel, porque os anjos estão pensando nisso. Porque os anjos, santos anjos, sabem que isso é muitíssimo importante. Eles sabem disso. E nós somos convidados a meditar nisso também. Mas vejam, irmãos, a pergunta do anjo é: até quando? E a resposta do outro anjo é: e ele, versículo 14, e ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para esse "e ele me disse". Existem traduções que não trazem exatamente assim, ele me disse, mas mais ou menos assim, ele disse, como que ele disse para o outro. Como que o anjo dizendo para o outro anjo. Bom, mas tanto faz. Seja exatamente assim, que o anjo, em vez de responder para o próprio outro anjo, mas respondeu para Daniel, ou se o anjo respondeu para o outro anjo que o inquiria, que perguntava a ele, tanto faz. O fato é que a profecia é essa visão que Deus abre e essa conversa dos anjos que Deus permite que Daniel observe e ouça, é para a informação de Daniel. O propósito de Deus aqui, irmãos, é que Daniel saiba disso. O propósito de Deus aqui, em primeiro lugar, é que Daniel saiba que virá um homem como Antíoco Epifânio, que virá uma perseguição. Daniel que estava exilado, Daniel que estava passando já uma situação ali, já de décadas, vendo o povo de Deus ali, a Jerusalém abandonada, o templo ali destruído, todas as coisas destruídas. Daniel, ele estava sendo informado que, bom, essa não seria o único sofrimento do povo de Deus, não. Que, na verdade, viria um sofrimento ainda maior. Porque só desse rei era dito que ele lutou contra Deus. Nem de Nabucodonosor se falou isso. Nem de Ciro, nem de Alexandre, ninguém. Mas falou isso do Antíoco Epifânio. Então Deus dizendo assim, olha, virá ainda tempos piores, tempos difíceis para a igreja, para o povo de Deus. Parece o Senhor Jesus, não é? Em que ele diz para nós no capítulo 16 de João. Ele diz assim, olha, vocês vão ser perseguidos. Não se escandalize, porque as pessoas vão perseguir vocês. As pessoas vão até mesmo expulsar vocês da sinagoga, vão tirar os recursos sociais de vocês. As pessoas vão, ainda mais, fazer pior, matar vocês. As pessoas vão fazer tudo isso, e elas vão fazer tudo isso achando que estão cultuando a Deus. Mas Jesus diz assim, saibam disso. Eu quero que vocês estejam conscientes de que esse mundo é um mundo que a igreja está sujeita à perseguição. Ninguém deve se admirar disso, nem mesmo se surpreender com isso, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, faz parte da igreja sofrer neste mundo e sofrer perseguições, ser mal compreendida. No entanto, a igreja não deve ficar só nisso, irmãos. Seria muito desagradável nós simplesmente sabermos que vem tempos difíceis. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem uma informação que está vindo uma calamidade, seja qual for sobre ela, sobre a sua família, e ela simplesmente tem essa notícia, aí é desesperança total, aí é medo, é pavor, é angústia. Deus não quer isso. Deus não quer inocência. Deus não quer que nós sejamos pessoas inocentes, que pensemos que esse mundo, como os antigos falavam, ou se desde criança, né? Que a vida cristã não é um mar de rosas, que as coisas... Sabe, tem gente que pode até pensar assim, quando eu me torno cristão vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo, eu não vou mais sofrer, e Deus vai me abençoar, e Deus vai fazer tudo por mim. Não, a Bíblia não diz isso, irmãos. E nós não devemos ter esse tipo de inocência, porque isso é coisa de criança. As crianças que não compreendem os perigos, as dificuldades. Por isso que o pai e a mãe têm que proteger, porque eles não têm consciência. Mas nós somos adultos. Deus não quer um povo infantil. Deus quer um povo que esteja consciente de que a vida é dura, é difícil. E seguir Jesus é difícil. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6 que nós estamos numa batalha ferrenha, irmãos.
contra Satanás. Satanás é expresso no Apocalipse como aquele dragão que persegue a mulher. Então, que ninguém se iluda, que ninguém seja inocente. No entanto, que também ninguém fique com medo. A Bíblia não quer um povo apavorado, com medo de notícia que houve na internet, ou de do que bolhazinhas da internet falam, infiltrando medo nas pessoas. Isso não é coisa do povo de Deus. Não é coisa do povo de Deus viver apavorado, viver com medo e agir pelo medo. Porque eu já disse até para os irmãos aqui, o medo é um meio de manipulação. Se você vê uma pessoa colocar sobre você a inocência, não confie nela. Ela está lhe enganando. Mas também, se você vê uma pessoa colocar sobre você o medo, também não confie nela. Porque o medo é um meio de manipulação. O Evangelho nos faz conscientes, mas cheios de esperança. Ah, meus irmãos, como eu quero que vocês guardem isso hoje à noite. Porque Deus não quer que nós sejamos um povo tolo e nem medroso. Nem tolice, nem inocência, nem pavor, nem medo. Deus está dizendo para Daniel, Deus está dizendo para ele, vocês vão sofrer. Mas Deus está dizendo, não tenham medo. Daniel, eu quero que você ouça essas conversas dos anjos, Daniel. Eu quero que você veja o diálogo deles, para que você saiba, para que você ouça a pergunta de um e a resposta de outro, para que você registre, para que você confie e para que você informe a todo o povo de Deus de que nem tudo está perdido, de que o Senhor, apesar do que está acontecendo, apesar de que o povo pecou, a igreja mesmo pecou, apesar de que Antíoco Epifânio está prosperando, apesar de que o templo foi profanado e o sacrifício foi proibido, apesar de que vocês estão sem culto, mas o Senhor reina e o templo será restaurado, purificado, virá vitória. Então, console-se. Console-se. Meus irmãos, eu não sei como vocês chegaram aqui hoje à noite. Todos nós temos problemas. Todos nós temos lutas na vida. E lutas muito pesadas. Agora, talvez as coisas para nós, como igreja, venham a piorar. Nós temos que estar conscientes disso. Virá uma grande tribulação. Virá um anticristo. Mas nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar apavorados. Porque finalmente o Senhor vencerá e restabelecerá o seu templo. Restabelecerá a Nova Jerusalém. E nós devemos viver cada dia como pessoas maduras, conscientes das dificuldades, mas corajosas, consoladas, esperançosas, porque o Senhor está cuidando de nós, porque Ele está cuidando de cada circunstância, de cada necessidade. E finalmente, meus irmãos, meu último ponto de hoje é que o anjo, ele dá a resposta quando ele diz assim no versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele está falando numa linguagem evidentemente profética, e existem opiniões e sugestões sobre que período é esse, até 2.300 tardes e manhãs. É possível, alguns vão dizer assim, que aqui se refira a um período entre a profanação do templo e a purificação do templo, que corresponde exatamente a 2.300 dias. Mas pode ser também, outros vão dizer, que aqui corresponde, na verdade, a contagem de cada sacrifício particular que não estava sendo feito. Sendo que haviam 2 sacrifícios por dia, um sacrifício pela manhã, um sacrifício pela tarde. De maneira que, talvez Deus esteja aqui falando de, em vez de 2.300 dias, de 1.150 dias,
sendo que os 2.300 se refere aos 2 sacrifícios diários. Então, a contagem seria 1.150 dias. Então, vai ter um debate aí sobre isso, irmãos, mas, na verdade, isso não é tão importante, porque também na linguagem profética, essas precisões, esses detalhes, não são tão importantes. O mais importante é nós observarmos o seguinte, meus irmãos, Deus está falando aqui que Ele tem uma agenda diária. Nós já estudamos aqui na profecia do capítulo 8, capítulo 7, que o Senhor diz um tempo, mais um tempo, metade de um tempo, lembra? Que é uma referência ao final dos tempos, e é uma linguagem muito mais assim, geral. Um tempo, mais um tempo, metade de um tempo, quer dizer, é Deus falando de algo bem definido mesmo. Mas aqui não, aqui existe uma precisão maior. Aqui existem dias, até 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, vocês querem saber uma coisa? Eu tenho uma agenda para todo dia, para cada 24 horas, para cada hora, para cada minuto, para cada segundo. A história da humanidade. Antíoco Epifânio, começando lá, Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, Antíoco Epifânio, eles só estão cumprindo o meu propósito. Eu que levanto um, eu que derrubo o outro, eu que controlo o coração do rei, eu dou graça mais a um, eu retiro graça do outro, e tudo para sempre, para bons e justos fins. E mais ainda, tudo consumando-se para a minha própria glória e o bem do meu povo, que eu amei e que eu enviei o meu Filho para salvá-lo. Eu tenho, portanto, é o que o Senhor quer dizer aqui para nós, meus irmãos, um controle, uma agenda diária. Eu sei que eu já determinei, e Deus está falando aqui séculos antes, irmãos, que a profanação do templo, que a proibição dos sacrifícios será de 2.300 tardes e manhãs. Mas quando elas se completarem, o santuário será purificado. Irmãos, quando nós olhamos a história, vai aparecer um grupo lá chamado de Macabeus. E um líder, Judas Macabeu. E Judas Macabeu vai vencer os Seleucidas. E em 164 a.C., ele vai reconquistar o templo para o povo de Deus. E vai restabelecer os sacrifícios. Reconsagrar o templo. De maneira, irmãos, que Judas Macabeus, a Bíblia está falando aqui de Judas Macabeu. Séculos antes, ele está dizendo assim, o templo será purificado e será restaurado. Porque o Senhor, ele fala de coisas muito antes do que vai acontecer dentro do seu propósito eterno. Deus não revela tudo, mas Deus revela tudo aquilo que é importante para a história da redenção. Mas tudo está no seu controle. O que o Senhor está dizendo assim para o seu povo, é dizendo assim, fiquem tranquilos, porque o templo será restaurado. Isso é só um prazo. Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. Meus caros irmãos, eu quero deixar para vocês 3 pensamentos aqui para nós encerrarmos hoje à noite. Em primeiro lugar, pense nos anjos. Pense no interesse dos anjos. Pense em como eles amam ao Senhor com amor perfeito. E como eles se importam com a glória de Deus. E como eles se importam em estudar as gloriosas obras de Deus. E em como eles estão tão interessados na história da igreja, no que o Senhor está fazendo na igreja. Porque eles amam a Deus e querem conhecer a glória de Deus. Isso é uma lição para nós, irmãos. Para nós da Igreja Batista Reformada do Tapaná. E para nós, como Igreja do Senhor,
é um chamado para nós, para que nós digamos assim: eu também quero estudar isso. Eu quero meditar nessas coisas. Eu quero compreender o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Porque a história ainda não acabou, Jesus ainda não voltou, né? Então nós temos que pesquisar, irmãos. Por isso eu quero lhe chamar para que o seu coração arda por isso. Você ama Deus? Você ama Jesus Cristo? Você já entendeu que Jesus Cristo morreu na cruz para a sua salvação, para te resgatar de toda essa loucura que é o mundo? Então, a palavra de Deus aqui está nos chamando para uma imitação, digamos, dos anjos, para que nós meditemos com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso empenho nas obras do Senhor e coloquemos esta pesquisa como a mais importante pesquisa da nossa vida, como a prioridade da nossa vida. Aliás, Jesus Cristo colocou: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que essa fome esteja em nós, meus irmãos, e se ela estiver fragilizada, porque você está pensando muito nas coisas deste mundo, ou muito nas suas próprias dificuldades e lutas, ou você está sendo seduzido por alguma coisa deste mundo, pare hoje à noite e pense assim: eu sou cidadão do reino dos céus, eu sou um crente, eu amo ao Senhor, então a minha pesquisa, então a minha busca, então a minha meditação maior deve ser o reino dos céus. As outras coisas vêm em segundo lugar. E elas vão ser acrescentadas. Mas a minha meditação seja o reino dos céus. Especialmente neste dia de domingo. Eu tenho dito para vocês o seguinte, irmãos, e esse é um ensino antigo: o domingo é a antessala do céu. Quando nós nos reunimos aqui para ler a Bíblia juntos, uma vez por semana, é para nós falarmos disso. Então, hoje é o dia do nosso deleite, é o dia do nosso estudo, é o dia em que, se eu puder dizer assim, nós imitamos os anjos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos meditar muito na grande verdade consoladora que o texto traz para nós. Eu, na introdução, coloquei para vocês algumas coisas aqui que são muito assoladoras. Veja, nós temos aqui a transgressão assoladora e nós temos a palavra consoladora. Eu queria fazer esse contraste com vocês agora. A transgressão assoladora é a transgressão de Antíoco Epifânio. Tirando o culto, ele trouxe uma assolação, uma tristeza, uma desesperança. Então Deus vem e traz a sua palavra consoladora, dizendo assim: nem tudo está perdido. Na verdade, isso tem um prazo. Então eu peço, irmão, para você meditar junto comigo hoje à noite. Você, crente em Cristo Jesus, você está sofrendo, existem assolações na sua vida, existem dores na sua vida, cada um tem a sua dor particular, a sua dificuldade. Você está lutando na família, no trabalho, na sociedade, alguma coisa te tira o ânimo, te assola, te traz desesperança. Você sente os seus próprios pecados, irmão. Você sente o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, que aquilo que você quer fazer, isso você não faz, mas aquilo que você não quer fazer, isso faz. Você sente a sua própria fraqueza, o seu pecado. Você olha em volta e vê tanta coisa errada no mundo. Você é sensível para isso? Se você é um crente, sabe, só o crente tem uma tristeza, irmãos. O incrédulo não tem essa tristeza. O incrédulo é como o peixe na água. O crente é o peixe fora da água. O incrédulo está acostumado com a imundície do pecado e nem sente. Mas o crente, ele sente o pecado, ele sente o seu pecado, ele sente o pecado da sociedade, ele sente. E isso é um sinal de que ele está vivo. Se ele não sente nada é porque ele nem é crente. Se ele está muito acostumado, muito habituado, está tudo bem com ele, está tudo tranquilo, nem crente é. Mas se ele sente os seus pecados, ele sente os pecados da sociedade. Se ele sente os pecados da igreja,
se ele olha e diz assim: Senhor, como é que a tua igreja pode fazer uma coisa dessa? Como é que a tua igreja pode ser tão fria, tão diferente com as coisas de Deus? Como é que a tua igreja pode se associar com coisas tão erradas, associar o santo nome do Senhor, aqueles que professam o seu nome, como é que eles podem se associar com absurdos na ideologia, na filosofia, na política, na sociedade? Como é que eles podem sujar o santo nome de Deus? O crente sente isso, irmãos. O crente olha para tudo isso e diz assim: que absurdo, que coisa horrível. Como pode o homem e a mulher deixar a Deus, dedicar sua vida ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, dedicar sua vida ao vício, dedicar sua vida aos prazeres momentâneos, destruir a própria saúde, ficarem acabados, destruídos, aniquilados moralmente, fisicamente, emocionalmente? O crente olha para tudo isso e o crente chora. O crente sente isso, irmão. Há um choro, é uma tristeza que só o crente experimenta. Mas então, ele lembra: maravilhosa graça. Porque um dia o reino de Cristo vencerá. A igreja, apesar de tudo que eu olho, e parece até que a igreja morreu, mas a igreja prevalecerá. O culto pode ter sido tirado, os sacrifícios podem ser raros, a pregação do evangelho rara pode ser na nossa terra, mas o reino de Cristo prevalecerá. Deus está falando conosco aqui, irmãos, e Deus está dizendo assim: povo de Deus, não se desespere. Aconteça o que acontecer, nas suas fraquezas, nos seus pecados, nos pecados da igreja, porque essa igreja, ela vencerá. Não é por causa dela, mas é por causa da graça de Deus. O consolo, irmãos, do texto para nós. Em último lugar, eu quero lhe chamar a atenção para a soberano controle de Deus sobre a história, sobre os dias, e deixar para os meus irmãos o último trecho do versículo. Vejam: o santuário será purificado. O santuário será purificado. O santuário será purificado. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Sabe o que o texto aponta para nós, olhando para todo o conjunto das Escrituras? A Bíblia está falando aqui do tabernáculo de Deus. A Bíblia está falando aqui da presença de Deus. A Bíblia está falando aqui: a presença de Deus será restaurada. A grande tristeza para o povo de Deus no Antigo Testamento era quando a presença de Deus se retirava. Mas a grande alegria era quando a presença de Deus era restaurada, quando Deus estava com seu povo. Eu quero encerrar, portanto, nossa mensagem de hoje, irmãos, com Apocalipse capítulo 21. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21. E em Apocalipse capítulo 21, a palavra de Deus fala isso aqui para nós. Ela diz assim, vamos ler? E vi, primeiro verso, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O templo será restaurado, o tabernáculo de Deus com os homens. Vamos continuar lendo. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meus irmãos, essa é a mensagem de Deus para nós. Deus purificará o seu templo. Deus está purificando a sua igreja. E um dia a igreja vai estar pura, santa, sem mácula, sem mancha, virgem, para ser apresentada ao noivo. Então haverá as bodas do Cordeiro. Não importa que a igreja esteja toda imperfeita hoje, e há tanta coisa desanimadora. Deus está operando. Deus tem os seus. E Deus apresentará essa igreja pura, santa e perfeita. Mas o texto também é um alerta para nós, meus irmãos. E o alerta é o seguinte: você está em Cristo? Você está em Cristo? Porque só em Cristo que existe essa esperança. Fora de Cristo não há esperança alguma. O texto diz, versículo 8: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fora de Cristo é isso aqui. Mas o texto diz para nós, na segunda metade do versículo 6, e eu quero encerrar com esse chamado de Jesus aqui. E o chamado de Jesus é: a quem quer, tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. É de graça, irmãos, a salvação é de graça. Basta se arrepender dos seus pecados, basta reconhecer os pecados, se entristecer e se humilhar diante de Deus e olhar com toda a fé e confiança para Cristo crucificado, morto por pecadores, e gratuitamente somos justificados, perdoados e salvos, e estaremos com Ele na glória eterna. Amém. Deus nos fortaleça e abençoe-nos com essa consolação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, obrigado por sua palavra santa, bendita, que nós pudemos meditar hoje à noite, Senhor, sobre a purificação do templo. Que o Senhor, na sua bondade e graça, possa aplicar tudo que foi falado aqui, que seja uma pura palavra, um puro evangelho, aplicar no nosso coração, para que nós sejamos cheios de graça, de fé, de esperança na palavra, Senhor. Ninguém aqui despreze a palavra, mas olhe para Jesus e seja agraciado com mais e mais conhecimento da sua grande obra. Pesquise e seja alegrado, consolado na esperança da vida eterna. Em Cristo Jesus, que assim seja, Senhor. Abençoa o seu povo, abençoa também aqueles que vão ver essa pregação gravada, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Amém, Maria. Irmão, vamos pegar o nosso programa de culto. Vamos ler o ponto número 9.